meditação, né? Sim, né? Quando a gente entrar na meditação em silêncio, daí a gente vai ver alguns detalhes, né? Como olhar isso melhor, né? Aqui a gente está aquecendo as turbinas, assim, para chamar tá funcionando. Né? E sua sugestão é que todo dia se faça isso, então? Antes? Reserva uns minutos para fazer e depois entra em chamada. Isso. Henrique, então é o seguinte, o que você está dizendo é que você lembre de alguma coisa do passado que foi bacana, faça esses itens, siga esses itens, e depois você lembre de alguma coisa no presente que não está dando certo e siga os mesmos itens e entre em meditação, é isso? A gente não vai entrar em chamada agora. A gente só vai fazer esse item. Chamada a gente vai fazer depois. Tá. Vai fazer isso, a gente vai conversar um pouquinho, aí a gente vai entrar em chamada, né? Aqui é só pra gente testar se o roteiro, se ficou claro, se não ficou, só pra gente dar uma testada, né? Se ficou dúvida na parte de vocês, né? Uhum. A gente vai seguindo. Ok. Por que é interessante olhar essa coisa do passado? Porque daí a gente vê que a gente conseguiu destrancar alguma coisa. E que hoje a gente está preso. Só que daqui a 5 anos, isso que a gente está preso hoje, pode ser que a gente dê uma baita de uma gargalhada. Né? Como é que eu consegui ficar preso naquilo que não tinha importância nenhuma, mas na hora, qualquer coisa assim. E quando você quer mexer com alguma coisa que está trancada no passado, e aí? Como é que você faz isso na meditação? Mesma coisa. Mesma coisa? Isso é bonito assim, né? Porque às vezes é comum uma pessoa ter uma mágoa do passado de alguma pessoa que fez alguma coisa. Aí de repente chega alguém e diz, não, sabe, lembra daquela vez que a pessoa fez tal coisa? A pessoa diz, lembra. Pois é, ela fez aquilo porque naquele momento da vida dela ela estava achando isso, e ela pensou que se ela fizesse isso ia acontecer aquilo outro. Aí toda aquela tragédia que a pessoa tinha na mente se desconstrói, porque ela viu que não era aquilo que o outro estava querendo fazer. Ela resolve. Só que ela resolve, ela não fez nada, mas ela resolveu aquilo. Porque é uma mudança de olhar da nossa parte sobre aquilo. Né? Uhum. Então, às vezes, a gente tem uma teimosia em não querer desistir de ganhar alguma coisa ali dentro. Aí o talo não vai surgir. Né? Então, a pessoa vai ter que se cansar disso. Ela vai ter que ver impermanência, ela vai ter que ver dukkha, ela vai ter que ver... Não vai levar a lugar nenhum. Né? Tem que se cansar. A gente vai fazer um pouquinho, só para ver se ficou claro. Né? Você vai conduzir o roteiro? Não, tocar o sino só. O roteiro eu já falei, né? Aí cada um faz no seu tempo dele, né? A gente pode ler? Eu acho que era mais viável você conduzir, porque ficar na É que eu cabeça. esqueci, a gente não Sim, lê. mas vocês leem. Vocês Pode leem. ler? Não, leiam, com certeza. Tá. Com certeza. Pensar A gente quando não é vai para lembrar de recusar. primeira vez. Não, vocês leiam. Tá. Leiam e pensa um pouquinho. Leiam e pensa um pouquinho. Né? É porque cada um tem um tempo. Se eu começo a falar, às vezes a pessoa encontra uma situação, ela quer ficar um pouco mais de tempo olhando aqui, ou às vezes o outro já passou. Aí eu tranco um pouco, né? Porque pra mim ia ficar meio difícil de ler. Você está gravando? Tô gravando. Mas depois tu me escreve aqui.
já? Pode perguntar já. Quando? Não foi assim um roteiro, porque, como eu falei, né, eu não anotei, tá ali. Então não veio na minha mente tudo certinho que você falou. Mas é engraçado, porque eu estou passando por uma situação complicada em termos de serviço. Foi isso que surgiu para mim. Ali, uma vontade de resolver um problema que é coletivo, uma coisa assim, sabe? Uma vontade de fazer com que aquela situação mude para todo mundo, sabe? E eu achei estranho justamente isso. Ampliou o olhar sobre a situação, né? Não, mas é porque assim, quando é uma situação minha, digamos assim, eu tenho uma birra com pessoa, sabe? Ou determinada situação, aquela coisa mais sólida, eu estou trabalhando comigo mesmo. Né? Então assim, eu estou ali brigando comigo mesmo, mas eu sei que eu sou o meio hábito que vai transformar aquilo. Mas eu queria que essa situação se transformasse assim, como um todo, sabe? Parece que eu olho para aquela situação e vejo que as pessoas estão ali nervosas, estressadas, e eu queria que aquilo não acontecesse mais. Eu queria motivar as pessoas a não ter mais aquilo. E não sei, não consegui chegar a uma conclusão, não consegui resolver isso. Sabe? Eu sei que é em menor escala, mas é aquela angústia mesmo de ver as pessoas sofrendo e você não... É ruim, né? Sinto isso também. Sabe? Tipo assim, eu vejo meio que de fora que é uma situação, é apenas uma situação, que pode ser mudado, que as pessoas podem enxergar fora daquilo e que talvez assim as coisas melhorem. Vejo que parece que elas estão presas naquela situação e eu estou aqui fora tentando ver se consigo fazer aquilo mudar, mas ainda eu não cheguei no final, eu não consegui chegar no final. Acho que eu fiquei preso no meio hábil, assim, não consegui encontrar um meio de atingir as pessoas a ponto de... Mas e aí, como é que faz? Uma coisa Sinto legal. a mesma coisa. Respondeu pra mim. A sanga ela é uma joia por causa disso, porque às vezes a gente tem vê o lodo, vê a água, vê o talo, empaca na flor. Aí daí tu vai conversando com o outro, tu vê que o outro encontrou a flor que tu precisava. Então às vezes é um processo de conversa da gente. Né? Eu vejo, por exemplo, o Lama Santa ainda estuda economia. Por que um Lama precisa estudar economia? Não tem razão nenhuma, né? Mas é uma maneira que ele está encontrando de desenvolver meios hábeis para conversar com as pessoas, porque todo mundo acredita na economia, né? Todo mundo acredita. Então, ele se dedicar a estudar isso é maravilhoso, porque é uma maneira que ele está encontrando de se aproximar dos seres e falar a língua deles, né? Entender o que acontece com eles. Então, na verdade, a gente vai ver muitos mestres encontrando maneiras zen de se aproximar das pessoas, dos seres, né? Seja estudando, seja fazendo coisas, eles vão tentando entender como é que funciona. Né? Então não é assim, eu me liberei, né, para pensar assim, o Lama se liberou, ele não precisa mais de nada. Mas não, aí sim que ele vai mergulhar nas coisas para poder então entender as pessoas, né? Ajudar elas. Mas isso acontece por compaixão. Você falou sobre isso hoje de manhã, que eu vi ali no caderninho da Érica, que é isso, assim, como ajudar... Colou, né? Como levar ensinamentos para qualquer lugar sem causar estranhamento. Que eu acho que talvez seja isso. Né? Também Eu é lembro de uma uma palestra de um médico que eu vi lá em Petrópolis, e ele é budista, e ele é diretor, parece, da faculdade de medicina lá, e ele falou que ele coloca os ensinamentos sem falar. Em Buda, em amor, em compaixão. Porque se ele usar esses termos ali naquele terreno, então ele não fala em nada disso. Não dá Jesus problema, né? não fala nada disso. Só que ele, pelo que parecia, ele conseguiu encontrar um jeito de colocar isso dentro da medicina e
assim, aparecer com uma outra proposta, né, de medicina. Eu acho que isso é uma sabedoria incrível, assim. Aconteceu até isso comigo, assim, sem querer, há pouquíssimo tempo no serviço. Tinha um dado funcionário que estava fazendo um serviço de baixa qualidade comparado com as pessoas que faziam o mesmo serviço que ele. E como era um serviço que era passado por uma outra pessoa, ele estava prejudicando o serviço de outras pessoas porque ele não estava fazendo o serviço dele direito. E aquilo estava gerando um estresse muito grande. As pessoas que pegavam o serviço dele reclamavam, botavam a culpa nele, virava aquela birra muito grande. E a gente resolveu conversar com ele, não assim, ficar reclamando com o chefe brigar com ele. Resolveu conversar com ele. A conversa começou problemática, porque a gente tinha todas as pedras para atacar nele. Mas no meio do caminho, a gente foi conversando. O que aconteceu? A gente descobriu que ele tem um probleminha pessoal com o chefe, sabe? Aí começou a misturar. Eles não sabem se o chefe pegava no pé dele porque o serviço dele estava ruim ou porque eles não se gostam. E o serviço dele estava ruim porque ele estava entregando serviço para um chefe que ele não gosta ou porque ele faz o serviço ruim. Entendeu? E a gente conversando, eu consegui chegar nele e falar, olha, eu acho que o seu serviço está ruim porque você está nervoso, você está com um problema pessoal, e isso está afetando o seu serviço. E ele mesmo parou para pensar e falou, eu também acho que é isso. Aí ele perguntou para mim, você não tem nenhuma estratégia budista para resolver isso não? Eu falei, claro, você pode sentar, fazer 20 minutinhos de chamata, depois meta bhavana, ele, quê? Só você pensar nisso. Só preciso pensar nisso. Pode ser? Pode ser. Resolveu. Sabe? Resolveu. Porque se a gente ficasse reclamando com o chefe dele, o chefe dele falar isso com ele, o chefe dele nunca ia chegar nessa conversa, nesse tipo de conversa. Entendeu? Só piorar, né? Mas só que a situação que está lá, parece que dá vontade de chegar no escritório e falar assim, gente, pelo amor de Deus, vamos parar, vamos meditar um pouquinho, tá? Pra vocês entenderem o que está acontecendo e depois vamos tentar trabalhar isso. Porque chega num ponto que você faz 1 milhão de reuniões, as reuniões não levam a nada, sabe? As pessoas não falam a mesma língua. E quando você começa a ter mais lucidez, você vê o que está acontecendo e não consegue fazer nada. Dá vontade de chegar e fazer alguma coisa. Sacudir. Sabe? Não sei. Porque essa foi espontânea, aconteceu. Mas agora eu tô meio que empacado pensando nisso e não chego. Mas essa ideia que você deu é interessante mesmo. Acho melhor conversar com as pessoas. Né? Quanto mais experiências diferentes você tiver, mais fácil vem a resposta. Então, uma dúvida prática. Fizemos hoje aqui, né? Aí, por exemplo, essa repetição diária, eu fico repetindo o mesmo evento passado sempre, porque eu acho que eu não tenho tanta... Vai gastar o estoque, né? Vou gastar o estoque, é limitado. E se não vier nada na cabeça, assim, uma coisa nova, repete-se o que já se pensou no dia anterior? Sua bagagem mais vasta? O que vai acontecendo é que tu pode, daqui a pouco, tu pode ir descobrindo mais situações do teu cotidiano. Esse exemplo que eu falei, de a gente olhar uma coisa do passado, é pra gente ter uma noção clara de que isso funcionou em algum momento na nossa vida, né? Mas à medida que o tempo vai passando, a gente pode ir olhando para situações em que hoje a gente não está encontrando saída, a gente contempla elas de novo. Porque, já parte para a segunda. Já parte direto para a segunda. E isso é importante porque é isso que vai nos fazer querer fazer chamata, querer fazer meta bhavana, querer aprofundar os temas todos, né? Porque se tivesse tudo resolvido, aí vou fazer chamata para quê? Já está tudo resolvido, mas não está. Aí a gente vai olhando novas questões que a gente tem hoje, que a gente não está sabendo lidar direito, né? E aquilo vai nos causar um incômodozinho um pouco, né? E a gente vai, então, essa motivação ela vai ficando mais forte. Aí quando a gente for fazer chamata, a gente já tem um pano de fundo para estar fazendo aquilo, né? Se empacar em algum item, vai até o 7º. Depois passa de novo. Passa de novo depois. Esse negócio do passado que você falou, por exemplo, igual você falou também dos ensinamentos, né? Que cada vez que a gente lê, a gente aprofunda mais. O yoga, cada vez que a gente faz, a gente consegue entrar mais na posição.
esse lance, por exemplo, do passado. Eu fui analisando uma situação comigo. Eu não sei como que eu consegui fazer a flor e fazer o Buda, não. Então também você pode ir voltando, né? E conseguindo entender como é que você... É. Qual foi a ideia que eu tive, né? Que você, né? Qual foi o meio hábil que eu achei pra... É. Porque eu não consegui... Eu saí da situação, mas não sei exatamente como. Então eu posso voltar nela, né? Pra tentar Pode. entender. Aham. Você A gente entendeu nunca- o negócio do passado todinho? Você conseguiu saber? Assim, eu saí fazendo assim. Você lembrou tudo? Às vezes é um treinamento, né? Daqui a pouco a gente já acostuma a olhar com esse olho assim, né? Como é que foi que a gente fez? Porque isso fica bom, porque a gente vai como que criando banco de dados de meios hábeis, né? Isso é super interessante. Daqui a pouco vocês encontram alguém, peraí, mas eu já resolvi uma vez um programa desse, como é que foi? Mas, foi assim, aí tu conversa com a pessoa, daqui a pouco tu consegue fazer aquilo, né? Acho que a gente faz um intervalinho, 5 minutos, aí a gente entra as outras etapas, né? Ou não quer intervalo? Está passando rápido. É. Pode entrar direto em chamata também, se vocês quiserem esticar a perna, não? Então podemos entrar em chamata direto. Acho que a maioria de vocês já vem fazendo, né? Essa parte assim de chamata. Eu não fiz isso. Então, A chamada pura, que eu não entendi. A gente presta atenção nos barulhos externos. eu vou falar sobre isso. Agora, tendo uma rotina, por exemplo, eu faço meia hora. Dentro dessa meia hora, dá tempo de fazer tanta coisa. Aí tem dia que eu vou para um roteiro, tem dia que eu vou para um outro. O que você sugere? Ou eu sigo um fixo até vencido? Tem dias que tu vai sentir mais necessidade de metabhavana, por exemplo, né? Mas o importante em si não é tanto fazer assim cartesianamente um depois do outro, né? É a gente entender o que acontece com a gente quando a gente faz essa prática. Então, por exemplo, tem vezes que a gente senta e não sabe nem por que está sentando. A motivação é importante de fazer, né? Porque você abrir de novo. Mas tem dias que a gente senta e aquilo já está um pouco mais claro, já está acontecendo. Aí Pode já deixar fluir, né? já pode fazer mais chamata, né? Em geral, chamata é bom sempre. Chamata é bom sempre fazer. Porque ela vai gerando foco na mente. E a metabavana, quando eu faço, eu não faço na posição formal, eu faço no dia a dia. O que é metabavana? É oração? O que é? Falar? É aquele tipo, não? É a meditação, né? Que a pessoa seja feliz, afaste do sofrimento, né? Um roteirozinho. Você fica repetindo? Tem um roteiro? Não. Tem umas frases, né? Tem umas Tem frases. umas frases? A bastante tem. Eu posso falar depois. Né? Pensamento, né? Das pessoas, né? É. Do sofrimento, das causas Isso, vai estar lavando. São umas frases repetidas com ele para você, ou uma pessoa desafeta, você gosta. durante o processo de meditação. É uma meditação também. A chamata é o que é a meditação, né? A chamata é. Da tua chamata, assim, é aquela que você foca, porque É uma olhada para sua. presta atenção em nada, a pura é quando você abre todos os seus sentidos. Você começa com foco, depois você abre todos os sentidos. Aí você escuta tudo, visão lateral, sente o cheiro, sente o tato. E só chega, né? Eu faço muito bem de bastante, eu faço bioenergia. Bioenergia. E tem essa coisa de acompanhamento da meditação. E é muito interessante, nossa, dá uma mudada. Henrique, dentro desse pouco tempo que eu ainda estou dando, né, para meditação, o que eu acho, assim, que às vezes eu não sigo os roteiros, porque eu acho que durante o dia a parte cognitiva já está muito ativa. Então eu acho que o chamata é a hora de
tentar acalmar, pacificar. Então, assim, seguindo o roteiro, acaba que eu tô voltando à análise, ao que aconteceu. Então, por isso que assim, eu acabo preferindo ficar mais nesse ponto. Né? Mas, assim, minha pergunta é, ficando só no chamata, eu acabo deixando de evoluir em algum ponto? Assim, o roteiro é importante mesmo, trazendo essa coisa mais cognitiva, para que eu vença alguma coisa? É que o ponto, a questão cognitiva, ela é um meio hábil que a gente usa para acessar regiões da mente que não são cognitivas. Né? Então, por exemplo, quando a pessoa começa a fazer Metavavana, na posição formal de meditação, ela começa a fazer com uma acumulação, ela começa a entrar na mandala daquilo. Ou seja, ela começa a ver que aquele olhar positivo, ela consegue olhar para um monte de gente, ela se sente extremamente bem. E aquilo vai fluindo de uma maneira completamente natural. Então ela não precisa mais ficar fazendo o roteiro item por item, porque ela olha, ela consegue ver, ela olha, ela consegue ver. Aquilo acaba fluindo, né? Mas ela usa o meio cognitivo para acessar essa região. Então o próprio roteiro de meditação desses pontos todos, né, ele é um pouco meio hábil para a gente fazer isso. A gente olha item por item. Condicionar para acessar mais fácil. É um recurso que a gente usa. Do contrário, a gente pode ficar muito tempo tentando acessar aquilo, assim, sim, que vocês sejam felizes, sim, que eu tenha motivação. Mas o roteiro ele dá uma aterrada na pessoa, né? A gente bota agora isso, agora aquilo, aí tu dá uma aterrada e aí tu consegue acessar aquilo, né? Então ele é importante por causa disso. Não ficar muito etéreo, sabe? Em etapas mais longas de meditação, eu sou um defensor, assim, dos roteiros. Porque o que eu vi, assim, eu via, por exemplo, no Caminho do Meio, eu tinha uma época que eu conduzia uma prática lá, de segunda a sexta, das 9h ao meio-dia, meditação em silêncio. Então tinha a maioria das pessoas, a vasta maioria das pessoas, simplesmente sentava. Não tinha nenhum roteiro na frente. Eu achava que elas perdiam tempo. Porque os roteiros eles são muito úteis, porque eles nos conduzem a nossa mente passo por passo a acessar aquilo, né? Do contrário, a pessoa fica ali lidando com os pensamentos, ela fica ali acalmando, de repente ela se distrai. Pode ser que nada aconteça, né? Então a gente também não se fixa no roteiro, achando que a gente tem que ficar ali, né? Mas entendendo que o roteiro vai nos levar para essas regiões da mente, como ele é uma seta, né? Ele vai nos apontando para aquilo. Eu tinha a impressão, principalmente nessas meditações mais longas, que o uso do roteiro era um uso de muleta, como assim, uma forma de distrair para o tempo passar, entendeu? Porque quando você fica sem roteiro, é muito mais lento. O roteiro acaba, você entendeu? Como se fosse uma distração. Mas ela acaba sendo útil